Olá, alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. Então, turma, na aula de português de hoje, nós vamos conferir, vocês irão conferir também sozinhos, a correção das atividades do encarte do caderno vermelho de atividades de português, certo? Então, confiram lá, a prof deixou a correção dessas atividades nos slides e vocês vão verificar o que vocês erraram ou acertaram sobre o nosso assunto verbos de estado, ok? Então, não deixem de conferir e corrigir, certo? E no nosso livro de português, a prof irá acompanhar com vocês, ou vocês irão me acompanhar, na correção das atividades também da aula anterior. Vamos lá? Na página 212, a questão de número 2 e 3 e o desafio da abertura também vocês deveriam realizar na aula anterior com o assunto verbo de estado, ok? Então, só para relembrar, os verbos de estados indicam característica ou um estado de um ser, isto é, como ele é ou como ele se sente. Os verbos mais comuns utilizados e que demonstram essas características são o verbo ser, o verbo estar, ficar, parecer, permanecer e continuar. Certo? Dependendo do contexto da frase, eles estão conjugados de maneiras diferentes. Por exemplo, estou, estaram, fiquei, ficou, ficaram, pareci, pareceram, permaneci, permaneceram, continuei, continuaram ou continuarão, que é algo que vai acontecer ainda. Então, ele não vai estar geralmente sempre desta forma, mas são esses que são os mais comuns, que vão indicar então as características de um ser, como ele é ou como se sente. Ok, pessoal? Então vamos à correção. A questão de número 2, que era para vocês completar as frases com os verbos do quadro. É, estão, são e ficou. Vamos ver então como ficou? Ana ficou linda com seu vestido de noiva. Letra B. Os gatinhos são frágeis. Letra C. Beto é um garoto muito estudioso. D. Os alunos estão felizes com a nova professora. Então, todos esses verbos que vocês utilizaram, ou essas palavrinhas que vocês completaram, são verbos que indicam o estado. A Ana ficou. Então, esse uma palavra que indica que ela ficou. Os gatinhos, eles são frágeis. O Beto, ele é um garoto estudioso. Os alunos estão felizes. Então, sempre tem palavrinhas indicando como é ou como se sentem o que está relacionado, ou seja, o sujeito, que nós chamamos na língua portuguesa. Ok? Então, a questão de número 3. Copie as frases substituindo os verbos de estado por outros semelhantes. Vamos lá, então. Depois converse com os colegas sobre a mudança de sentido nas novas frases. Vamos lá. Letra A. A frase, seu irmão ficou chateado com o que você disse. Pode ser, seu irmão parece chateado. Posso utilizar o verbo estar? Pode. Então, essa aqui é uma sugestão, tá, gente? Mas você pode substituir por está. Letra B. Minha mãe permaneceu imóvel com o susto que levou. Minha mãe ficou imóvel com o susto que levou. Então, eu substituí o verbo de estado permaneceu pelo verbo ficou. C. Hoje eu estou sem sono. O verbo utilizado na frase, o verbo de estado é estou. Como nós podemos trocar? Hoje eu continuo com sono, ou eu permaneci com sono. Posso utilizar outros verbos aqui de estados, mas que não mudaram o sentido da frase. Ok, pessoal? Desafio da abertura. Copie os verbos de estado que aparecem nos balões de fala. Quais foram eles? É, são e está. Esses são os verbos que aparecem nas falas, lá na imagem de abertura. Então,
vocês deveriam escrever com eles uma frase sobre atitudes solidárias usando os verbos ser e estar. Ok? Aí é uma resposta pessoal de vocês. Lembrando, não precisa ser nessa conjugação que vocês copiaram. Pode ser o verbo ser mesmo, estar ao invés de estar. E aí vai depender do contexto da frase de vocês. Mas não esqueçam de conjugar e fazer corretamente, tá? Muito bem. Então, partimos agora para o nosso próximo tema. E o tema de hoje é dicionário X e CH. Então, na aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso dicionário. Quem não tem o dicionário aí, pessoal, vocês podem utilizar o dicionário online, mas é bem importante vocês manusearem o dicionário físico também, tá? Então, vamos lá. Você consulta um dicionário quando tem dúvidas sobre a escrita correta de uma palavra. Se você não faz isso, deveria fazer, porque o fato de procurar uma palavra no dicionário que você tem dúvida na ortografia faz com que nós gravamos aquela palavra no qual nós tínhamos uma dúvida, tá? Então, sempre é bom ter um dicionário por perto. A questão de número 1. Leia o significado destas palavras. Nós temos aqui Shah com X, que quer dizer antigo imperador do Irã, que é um país da Ásia. Aí nós temos também, turma, chá com CH, que é uma bebida feita com ervas. Todo mundo conhece essa, né? Aí logo abaixo nós temos também cheque com X, que significa situação perigosa, risco, no jogo de xadrez, ataque ao rei. Mas cheque com CH quer dizer documento bancário que vale como dinheiro. Então, ele quer dizer o contrário da palavra de cima. E vocês sabem como chamamos esse tipo de palavras? São palavras homófonas. Isso mesmo, vou escrever aqui para vocês conhecerem, ó. É com H, O, Mó, tem um acento aqui, porque é uma sílaba tônica, homófonas. Essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui, então, elas são homófonas. Por que homófonas? Porque elas apresentam a mesma pronúncia. Chá, chá, cheque, cheque. Concordam? Porém, turma, o significado e a escrita é diferente. Então, por isso nós chamamos essas palavras de palavras homófonas. Por quê? Porque elas têm a mesma pronúncia, porém, com o significado e a escrita delas diferente, tá? Então, conhecendo aí um novo assunto da nossa língua portuguesa. E é bem interessante de se saber, né? Se você escreve uma frase que você está falando da história do antigo imperador do Irã e coloca chá com CH, que quer dizer bebida feita com ervas, vai modificar e vai ficar muito confuso o texto de vocês, né? A mesma coisa quando nós estamos escrevendo um documento para alguém dizendo que ela deverá pagar em cheque, ou seja, um documento bancário que vale como dinheiro. E aí você escreve com X, que quer dizer uma situação perigosa. A pessoa também vai ficar confusa, não é mesmo? Então, é importante nós sabermos dessas palavras homófonas e a escrita correta delas também, certo? Então, vamos lá. Complete a frase com cheque ou cheque, chá ou chá, com CH ou com X. Em 1979, uma revolução no Irã colocou em... O que nós vamos utilizar, turma? Cheque com X ou cheque com CH? Será que é cheque de documento ou cheque de situação perigosa? Eu acredito que seja cheque com X, porque é situação de risco. O governo autoritário do chá. Será que é chá bebida com erva ou chá o antigo imperador? Chá é o antigo imperador. Então, a frase aqui ficou correta porque nós colocamos as palavras também com seus significados corretamente, ok? Número 2. Os verbetes dos dicionários geralmente trazem exemplos para os significados das palavras. O que são os verbetes? Alguém lembra? A prof já explicou para vocês, né? Os verbetes são aqueles pedacinhos
do dicionário que nós encontramos as definições, os exemplos, a classificação das palavras da qual nós estamos procurando. No caso aqui, nós temos o verbete da palavra xodó. Temos a separação de sílaba, a sílaba tônica, a classificação, que é um substantivo masculino. E temos também as definições. Temos duas definições. A primeira, sentimento de carinho e amor que se tem por algo ou alguém. Um exemplo na frase: Gorete tem um enorme xodó por seu cão. E a definição 2, pessoal, animal ou coisa querida. Pessoa, animal ou coisa querida. Um exemplo na frase: Laís é o xodó do vovô. Essa palavra é de uso informal. Então, aqui nós temos a definição 2. A sua definição é para a linguagem informal. Já a 1 é a linguagem formal mesmo, tá? Então, agora nós vamos escrever também, como o dicionário aqui, o verbete deu para nós, um exemplo para cada uma dessas palavras. Nós temos aqui a definição dela, como o dicionário também tem, e nós vamos inventar ou criar uma frase para que fique claro exatamente a definição dessa palavra. Então, a letra A é a definição de taxa, com X, que é um valor cobrado pelos serviços de algo, imposto arrecadado pelo governo. Então, qual frase nós poderíamos escrever que deixasse claro a definição de taxa com X? Vamos pensar. Pensem aí numa frase legal para vocês escreverem. Já na letra B, vocês deverão escrever uma frase com a definição de taxa com CH, que é um pequeno prego de cabeça redonda, larga e chata. Então, bem diferente da letra A, certo? E vocês farão também uma frase bem criativa com essa definição, ok? Pode ser informal ou pode ser informal, não tem problema, ok? Oficina das palavras, na próxima página. Descrevendo super-heróis. Vocês irão ler essa notícia de um super-herói, e segundo a ciência, super-homem é o melhor super-herói do mundo. E aí, vocês concordam? Vocês irão ler com atenção, e a letra A vocês irão responder. Sublinhem os verbos de estado. Voltem lá na página onde nós aprendemos para ver quais são os verbos de estado, e aí vocês vão sublinhar os quais aparecem aqui nesse texto. Na letra B, para que eles foram usados? E letra C, você concorda com o resultado da pesquisa e por quê? Essa vocês irão apenas falar, né? Conversar com alguém ou responder até mesmo para vocês. E turma, na número 2, vocês vão escrever um pequeno texto descrevendo o seu super-herói ou sua super-heroína predileta ou predileto. O que vocês vão descrever? Seus superpoderes, as fraquezas e etc. E vocês vão utilizar também verbos de estados, certo? Por exemplo, o que vocês vão escrever? Meu super-herói preferido é... Tem um verbo de estado. Ele parece... Mais um verbo de estado. Ele parece um. Aí vocês continuam. Seus superpoderes são... Mais um verbo de estado. Então, são também é um verbo de estado. Suas fraquezas são... Ele fica quando? Fica também é um verbo de estado. Seus superpoderes permanecem mais quando? Permanecem, mais um verbo de estado. Então, vocês têm vários exemplos aí e vocês vão escrever um pouquinho sobre o super-herói ou a super-heroína favorita de vocês, ok? Muito bem, no livro é isso, tá? A prof deixou nos slides para vocês também realizarem, e com a utilização do dicionário, algumas outras palavras homófonas para vocês procurarem o significado delas e verificar também a ortografia. E como a prof explicou para vocês, elas têm sons parecidos, idênticos, na verdade, né? Só que elas têm a ortografia diferente e os seus significados também. Então, procurem lá e vejam como funciona ou como é algumas dessas palavras homófonas que a prof separou para vocês conhecerem. Ok, pessoal? Então, façam aí com dedicação. Um beijo gigante para todos vocês e até a nossa próxima aula.